Olá a todas e todos, meu nome é Elianildo Nascimento, da Silva Nascimento. Nós damos início agora à aula de número 9, aula 9 do curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Esse curso já está próximo ao fim, são 10 aulas que temos apresentado, estaremos apresentando e abordando uma diversidade das temáticas, conjunto de temáticas que envolvem o direito humano, a crença e a não crença e a diversidade religiosa. Questões essas as quais nós temos como pilares principais a defesa da liberdade religiosa, da crença e da não crença e das convicções, né, que são as convicções, o combate à intolerância religiosa e a defesa da laicidade do Estado. Pois bem, nessa aula de hoje, nessa aula de número 9, nós estaremos discutindo 4 pontos especialmente. Nós vamos retomar uma temática aqui sobre as ameaças à laicidade. Nós temos conversado um pouco sobre isso ao longo das outras aulas, das outras discussões, porém, no dia de hoje, nós, ao tratar da temática das ameaças à laicidade, nós buscaremos, através de exemplos com foco muito específico, através dos exemplos de como essas ameaças podem, dentre outros tantas, mas como essas ameaças podem se manifestar, especialmente no campo legal, através de projetos que tramitaram ou tramitam, ou ainda tramitam, mas tramitaram em sua maioria no Congresso Nacional. A ideia nesse item 1 é trazer a partir dessas exemplificações e alguns comentários, vocês poderem ter uma percepção maior sobre esse problema. O item 2 de nossa conversa de hoje vai trabalhar um pouco o tema do papel do Estado, né? E aí ele vai ter alguns desdobramentos, mas nós vamos falar sobre o papel do Estado na defesa da liberdade de crença e não crença, e também na defesa da laicidade, além, nós já conversamos muito sobre a questão do combate à intolerância, mas nós vamos dar um foco especial nesse item a outros aspectos necessários de serem ventilados nessas nossas conversas. O item 3 que nós vamos discutir nessa nona aula será a questão, tem como tema as responsabilidades dos agentes do Estado, dos agentes estatais com relação a essa temática geral, coisa que não é novidade. De certa maneira, nós, ao longo das aulas, nós tivemos conversando um pouco sobre isso, trazendo elementos respectivos a esse item, né, a esse aspecto. Mas nós vamos discutir muito especificamente algo que não poderia deixar de estar presente numa discussão sobre direitos humanos e diversidade religiosa e liberdade de crença e convicções, que é o tema da objeção de consciência, ou objeção ou escusa de consciência, que é um tema inerente a essa questão do respeito também à liberdade de crença e convicções, da crença ou não crença. O item 4, e encerrando a aula de hoje, nós iremos tratar um pouco da defesa da liberdade de crença e convicções e democracia. Basicamente uma conversa simples, mas que queremos elencar, trazer uma reflexão sobre essa perspectiva, de certa maneira reposicionando, relembrando algumas menções que fizemos também ao longo desse curso,
mas que são sempre necessárias de que tenhamos em mente ao discutir e trabalhar com essa temática, né? Pois bem, feito essa breve apresentação dos temas que iremos abordar na aula 9 do curso de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, vamos iniciar logo, como não poderia deixar de ser, né, com o item 1 sobre as ameaças à laicidade, e com esse foco específico na questão dos projetos e propostas legislativas, né? Antes, porém, de nós conversarmos, né, nós sempre temos ao longo de todas essas aulas sempre trazido no início das discussões, da conversa, um plus, né, digamos assim, um adendo antes de entrar nas discussões, né? Nessa eu não poderia deixar de lembrar, de trazer essa menção que de uma grande foi colega no nosso, uma amiga, foi colega no nosso primeiro Comitê Nacional de Diversidade Religiosa, no ano entre 2011 e o ano de 2013, início de 2014, que é uma referência no nacional, uma das referências nacionais no tema, que é a professora Roseli Fishman. A professora Roseli Fishman nos traz uma frase aqui que é bem pertinente de nós lembrarmos na medida que vamos discutir sobre dar exemplos, né? Mencionar, trazer algumas exemplificações de como no âmbito legislativo a laicidade está ameaçada. Ela nos traz uma frase que é bastante contundente. Praticamente todas as minhas falas eu sempre gosto de lembrar em palestras essa menção da professora Roseli Fishman. Ela diz o seguinte: não se pode pretender que o Estado estabeleça como crime o que uma confissão religiosa tem como pecado. Repito, não se pode pretender que o Estado estabeleça como crime o que uma confissão religiosa tem como pecado. Isso é de extrema necessidade que possamos ter uma atenção e fazermos concomitantemente uma reflexão na medida que o que temos posto, temos isso, infelizmente temos tido um avanço significativo nas esferas do legislativo, não só o legislativo nacional, Congresso Nacional, Senado, através do seu Senado Federal e sua Câmara Federal, mas também nos legislativos estaduais, do Distrito Federal e também das câmaras municipais nos municípios. Nós temos tido um avanço da tramitação e da apresentação de proposições que são atentatórias à laicidade estatal e, consequentemente, na medida que são atentatórias à laicidade estatal, também o são ao direito à real liberdade religiosa de outros grupos que não estão ou que são prejudicados ou poderão ser prejudicados pela eventual aprovação ou transformação em mandamento legal através de lei ou outra norma dessas proposições, que tem como cunho, tem como fulcro entendimentos, posicionamentos, visões, concepções religiosas de determinados grupos, que no nosso caso brasileiro são em sua totalidade, praticamente a sua totalidade, essas propostas, de grupos vinculados a confissões cristãs de perspectiva evangélica, que se dizem
como perspectivas evangélicas, ideias que são trazidas desse universo, mas também em certa medida, em alguns casos, de universos religiosos de outros grupos, cristãos também. Nunca não se furta que as apresentações ao segmento cristão. De maneira que essa menção, essa frase da professora Roseli Fishman, não se pode pretender que o Estado estabeleça como crime o que uma confissão religiosa tem como pecado. Ela é extremamente pertinente para que nós possamos ter essa compreensão. E antes de mencionar, antes de mencionar, de contextualizar um pouco mais, a gente tem que também lembrar, né, na aula passada, na aula número 8, nós conversamos alguma coisa, né, um pouco sobre essa questão do avanço, da mudança do panorama político brasileiro, a associação desse avanço, dessa mudança desse panorama, também com outros interesses de ordem geopolítica que atuam externamente no âmbito interno aqui do Brasil, usando o discurso ou as esferas religiosas de segmentos mais conservadores, até fomentando para que estes também atuem em diversas esferas da sociedade e também do Estado. Então nós conversamos um pouco sobre isso. Então, e falamos também, é bom que a gente relembre, né, que dentre as atuações onde esses processos transcorrem, esses processos em que segmentos ou grupos religiosos ou representantes dos grupos religiosos buscam de uma forma efetiva e indiscutível atuar dentro das esferas dos poderes estatais e das esferas dos ambientes estatais, no sentido de promover uma prevalência da sua perspectiva religiosa ou de crença religiosa. Nesse processo, um dos espaços, ou foi o espaço primeiro, o primeiro espaço ao qual esses grupos começaram uma atuação no âmbito estatal, foram os espaços legislativos, porque originariamente e de uma forma mais contundente a este poder é dado a este poder a capacidade ou a obrigação de formular as leis. Prioritariamente ao legislativo, ele tem como condição sine qua non o seu poder e a sua potência, digamos assim, para a elaboração de normativos. Então, vimos que nos processos que ocorreram aqui no Brasil especificamente, essa busca de apropriação de espaços do Estado por parte de grupos ou representações que se dizem religiosas ou em tese representantes ou falam em nome de segmentos ou confissões religiosas, eles tiveram no legislativo uma atuação muito forte, desenvolvendo, por exemplo, não só primeiro elegendo, né, seus representantes nesses diversos espaços legislativos já mencionados, retromencionados, mas numa sequência atuando de forma muito contundente, né, no sentido e até imaginativa, né, de uma imaginação assim indescritível, né? No sentido de apresentar propostas que vão nessa linha atentatória à laicidade e ao direito à liberdade a tentativa, não só à laicidade, mas a tentativa à laicidade, a tentativa ao direito e à liberdade de crença de outros tantos segmentos, muitas vezes a tentativa aos direitos humanos e contrária aos direitos, em outros tantos exemplos, aos direitos civis,
dos cidadãos, né? Então, é nesse contexto que a gente traz, né, aqui uma relação a título exemplificativo, lembrando que como esse nosso curso, embora ele tenha 10 aulas ao seu término, ele busca trazer nuances, lampejos, como já disse, menções, citações, de uma forma assim, de certa forma, muito rápida, muito ligeira, sobre todos esses temas que envolvem os direitos humanos e diversidade religiosa. De maneira que em todas as nossas conversas anteriores, nós também buscamos priorizar, trazer as exemplificações que nos ajudam a ter uma compreensão e uma lembrança, né, a fixar melhor o entendimento sobre as questões. E nessa aqui, como eu disse no início da aula, nós vamos focar essas exemplificações nesses projetos, em alguns desses tantos projetos, não todos, que chegaram um número bastante grande, né, ao longo das legislaturas nacionais, e um adendo que eu faço, né, a essa fala é que essas menções às quais me reportarei a partir de agora, elas são relativas, elas estão circunscritas a propostas que tramitaram ou que tramitam, mas que em sua maioria tramitaram no Congresso Nacional, não só no Senado Federal, que é a Casa dos Estados, da representação federativa, como na Câmara Federal, que é a representação popular dentro do poder legislativo. Então, eu não avancei nos exemplos, por exemplo, nas legislações estaduais, distrital ou municipais, porque de uma certa maneira vale também trazer um segundo adendo nessa explicação, que as proposituras que tramitaram ou que tramitam no Congresso Nacional, elas são muitas vezes copiadas, ou em sua maioria são copiadas e reproduzidas nesses espaços legislativos abaixo do Congresso Nacional, nos estados, no Distrito Federal e também nos municípios brasileiros. Então, há uma copia e cola de muitas das propostas que, como vocês vão entender e lembrarem-se, eu sei que vocês têm até conhecimento, talvez não façam a associação, mas têm conhecimento sobre isso. Então, passemos às primeiras menções, né? Nesse item 1. PEC, que é Projeto de Emenda Constitucional, são propostas de modificação da Constituição de 88, PEC 99/2001. Essa PEC, ela tratava da alteração da Constituição Federal para que entidades de cunho religioso possam propor ações de constitucionalidade perante o STF. Na nossa Constituição, eu até esqueci de anotar o artigo aqui, e não estou me lembrando agora, há um artigo que determina quais são os entes que são passíveis, que têm possibilidade, que têm o direito de apresentarem junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o poder máximo, a representação máxima do poder judiciário. Na Constituição ele elenca um conjunto de organismos que têm a capacidade não só de propor a constitucionalidade de leis, ou seja, de dizer que tal lei ou um projeto X ele possa ser constitucional, ser avaliado como sendo constitucional, assim como também propor a inconstitucionalidade de leis. E a inconstitucionalidade é até de certa maneira mais aberta, porque entidades podem efetivamente discutir a inconstitucionalidade de leis através de ações, como ações diretas de inconstitucionalidade ou de
lá na frente, relativa na discussão, que é outra faceta, né? Eventual descumprimento de preceito constitucional que esteja ocorrendo, tem que levar. Mas, especificamente, essa PEC 99 que tramitou, ela buscava que incluísse dentro esse rol de entidades que são, por exemplo, mesa do Senado, mesa da Câmara, OAB, Conselho, no caso, entidades sindicais, etc., incluíssem as entidades religiosas para que elas pudessem ter o poder de propor ações de constitucionalidade. Por que essa ideia é bom a gente explicar, né? Por que ela nasceu, né? Ela nasceu assim de graça, né? Ela foi uma ação ajuizada pela bancada evangélica, pela liderança da bancada evangélica, então, no Congresso Nacional, em função de que no Supremo Tribunal Federal estaria para ser, tinham chegado várias ações, estava para haver uma decisão, um estudo e um pronunciamento por parte do STF no que tange a questão do reconhecimento da união homoafetiva. Ou seja, o nosso Congresso durante muito tempo e ainda hoje, ainda dessa maneira, ainda está, né, ficou inerte em cima disso, em face dessas forças religiosas, ditas forças religiosas lá presentes, que não deixaram, que impediram. O nosso Congresso não se pronunciou, apesar de N tantos outros projetos terem tramitado, em que reconhecia, entre outros temas, a união homoafetiva de pessoas do mesmo sexo, o casamento, que ficou conhecido como casamento, pessoas do mesmo sexo. Pois bem, em face a essa inoperância, essa fragilidade do Legislativo Federal, no sentido de não abordar e não tratar essa questão, antes disso, o Poder Judiciário, em suas instâncias inferiores, e em várias e várias causas, começou a dar decisões em que procedia esse reconhecimento, enquanto um direito do campo civil e de família, né, que poderia também, no caso de família, mas especialmente direito civil, dessas pessoas que constituíam uma família e um núcleo familiar, e aí você tinha obrigações advindas dessa situação, e elas terminavam, na medida que você não havia esse reconhecimento da união civil, traziam e ainda trazem inúmeros problemas para essas pessoas. Por exemplo, e aí vocês podem pensar, que tem a ver isso, né, com a questão da diversidade religiosa. Vou chegar nesse aspecto. Mas os exemplos efetivos sobre essa questão da união homoafetiva que atingiu e atinge inúmeras centenas de milhares de pessoas, né, nesse Brasil afora. Ou seja, por exemplo, a pessoa vivia com uma outra em um regime de união familiar durante muito tempo, construíam bens, adquiriam bens, traziam todo. Uma dessas pessoas falecia. O que é que acontecia? Como não existia o reconhecimento dessa unidade, muitas vezes os parentes que às vezes sequer aceitavam aquela união, sequer tinham uma convivência afetiva de respeito e respeitosa para aquela união, vinham em cima dos bens daquele que faleceu, né, que pereceu. Então, isso é um dos tipos. Outro problema, por exemplo, uma unidade, um segmento familiar dessas expressões familiares, em que vivessem essas pessoas e acontecesse um determinado acidente com uma delas, com um dos parceiros daquela relação. E, por exemplo, tivesse que fazer uma amputação de uma perna, amputação de um membro qualquer, um exemplo, ou a retirada de um órgão, alguma coisa que necessitasse que um parente próximo ou alguém que tivesse uma constituição civil daquela união desse essa autorização, porque senão não fazia a bem de salvar ou da saúde da pessoa. Isso não podia ser feito, senão
existisse, a não ser que fosse buscar um parente. Então são N, adoção, etc. Então são N questões que o reconhecimento da união homoafetiva passou a ser corretamente, de forma extremamente correta, reconhecida pelo Poder Judiciário, nas suas instâncias inferiores. Até que um dia chega no Supremo Tribunal essa discussão, se era permitido, se era legal ou não, essa questão o reconhecimento dessa união, que é um contrato civil. O casamento nada mais é do que um contrato civil. Sim, para efeito, um contrato civil que eventualmente tem sim ou não caráter, para aquelas, dependendo das pessoas, um caráter de religioso ou não, mas no frigir dos ovos é um contrato civil. De maneira que houve, em face a essa discussão está no Supremo, uma das reações por parte dos grupos conservadores e religiosos, através da dita bancada evangélica lá no Congresso Nacional, foi entrar com esse projeto, essa PEC 99, né, lá no Congresso, que claro, foi contestada, e aí chegou uma discussão, até que finalmente, antes mesmo dela ser, ela não chegou a ser votada, aprovada, na verdade, mas antes disso, o Supremo configurou um entendimento e de maneira louvável, fez o que deveria ser feito. Fez o pleno reconhecimento das uniões homoafetivas, garantindo os direitos civis e de família de todas aquelas pessoas envolvidas ou vinculadas a essa categoria de união. Entendeu? Então isso foi uma grande vitória para a própria República, para os direitos humanos e para os direitos civis das pessoas em suas diversidade sexual e de orientações sexuais, né? Então esse é um primeiro exemplo de uma das... Agora eu vou ser mais rápido no sentido para citar. PEC, outro projeto de emenda constitucional, que foi a 181 de 2015, né, que dizia que a vida, essa também de origem, ou a partir de uma interpretação religiosa, ele pretendia colocar no escopo da Constituição, no texto, que a vida começa a partir da concepção. Isso com relação à questão do direito ao aborto. Então, lembrar que na questão do aborto, ela é um tema que é polêmico, continua sendo polêmico, mas existem as permissões legais no nosso ordenamento jurídico, especial no Código Penal Brasileiro, no seu, acho que é artigo 28, das possibilidades referentes ao aborto, que são especificamente perigo de vida da mãe, então é permitido, e advindo do estupro, né? Do estupro de uma pessoa. Então, um terceiro aspecto foi definido também pelo Supremo Tribunal Federal, já que o Congresso não foi inerte também nessa discussão, em face dessa correlação de forças religiosas lá presentes, e que terminou que houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ela chama-se ADPF, a de número 54, lá no Supremo Tribunal Federal, que veio admitir, que em seu julgamento final, veio admitir a inserção de mais uma terceira situação relativa à permissão do aborto, que foi a questão dos casos de anencefalia, né? Os bebês sem cérebro, né? Sem cérebro não. E aí, essa PEC 181, ela queria criar uma situação difícil, né? Que ele dizia o seguinte, que a vida começa a partir da sua concepção. Então, com isso impediria, inclusive, ou poderia impedir, inclusive, as possibilidades que são legais e que acabei de mencionar, ditadas do Código Penal brasileiro e posteriormente a questão da anencefalia.
PEC 29/2015, outro projeto de emenda constitucional. Ele buscava também alterar a Constituição para acrescentar no artigo 5º a explicitação inequívoca da inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. É a mesma coisa da PEC anterior. Essa PEC 29/2015, ela veio, de certa forma, trazer, só com um outro texto, mas a mesma perspectiva definida pela PEC 181, né, mencionada anteriormente, com o mesmo intuito e baseado especificamente os argumentos principais. Os argumentos principais que estão por trás dessa discussão são os argumentos de cunho religioso, de interpretação religiosa, advindo ou promovido por determinados grupos. PL 180/2014, esse PL que foi na Câmara Federal. PL é projeto de lei 180/2014. Ele trazia a ideia, né, de inserir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que nós mencionamos, aquela lei lá de 96, com a sua modificação em 97, a LDB, inserir dentro da LDB um tema chamado valores familiares, né? Mas aí também outro projeto de lei embasado em cima de entendimentos ou perspectivas religiosas de grupo, de um determinado grupo, né? Que não representa os demais, como eu já mencionei na aula anterior. Toda essa ação no Congresso Nacional, especialmente da bancada evangélica ou bancadas religiosas, elas tentam se apresentar ou se colocar como representantes de um cristianismo, ou de todo o cristianismo, e não são, e nem poderiam. Então, nesse aspecto, determinados grupos vinculados, que é o que tocam essas pautas, na verdade, inventaram uma menção que são os tais dos valores familiares, né? Que são valores baseados em visões de valores conservadores, de que o casal ou a família é aquela só do homem, o casal a união entre um homem e uma mulher, etc, etc. Então, a ideia era trabalhar no âmbito da LDB esses valores. E especificamente só esse valor e essa interpretação de família que eles fazem, desmerecendo, colocando abaixo, colocando em um segundo plano todas e quaisquer outras diversas configurações familiares existentes, né? Outro projeto de lei que foi o 1804, esse é incrível, né? Assim, meu Deus, que é o projeto que pretendia instituir a cristofobia como crime hediondo. Então, um crime gravíssimo, com penalidades gravíssimas, que são a lei dos crimes hediondos, queria essa invenção maldosa e de má fé que esses grupos, essas bancadas religiosas inventaram, que foi a tal da cristofobia. E o que é que significa essa cristofobia? Ou seja, eu poderia, agora que estou contestando essa discussão aqui, por exemplo, agora eu poderia ser enquadrado ou poderiam me acusar de ser um cristofóbico. Por quê? Porque eu estou aqui contestando, eu estou nessa minha fala na defesa da temática da laicidade. Eu diuturnamente fiz isso, boa parte da minha vida a gente tem uma atuação pública em que nós contestamos veementemente a inserção de perspectivas ou visões de perspectivas religiosas dentro do arcabouço jurídico ou normativo da nossa república para impor esses valores e essas visões. E aí você, claro, como os fomentadores dessas ações são grupos que se dizem cristãos, e eles além de se dizerem cristãos, eles se colocam como o cristianismo que eles dizem expressar ou expressam seria a verdade,
o único a única representação do pensamento da figura de Jesus, de sua teologia, de seus valores, eles se colocam dessa maneira. Na medida que eu os estou contestando, ou quem quer que seja, estejam contestando a estas pessoas, ou que, por exemplo, se expressem artisticamente com alguma crítica, o que seja, façam uma piada, etc. Todas essas pessoas, estes estariam passíveis de serem classificados de cristofóbicos e assim serem penalizados numa eventualidade dessa norma esdrúxula, demente, na verdade, viesse a ser aprovada. Então, esse foi um outro exemplo, e eu não posso deixar de fazer esse comentário sobre cada uma dessas sandices, né? Na verdade, de proposições legislativas. O PLC que tramitou no Senado, né? Projeto de lei da Câmara, PLC seria projeto de lei da Câmara, que ele foi oriundo da Câmara. O PLC 160, que tramitou no Senado, que foi a Lei Geral das Religiões. Tivemos uma atuação muito grande, né, nesse projeto aqui para a sua não aprovação, a defesa e ela não avançou, também proposta pela bancada das bancadas religiosas lá do Congresso, especialmente a bancada evangélica, e que buscava, entre outras, apesar de se dizer, né, Lei Geral das Religiões, bonito, né? Quem é que pode ser contra uma lei geral que atue? Porém, o que estava constante, e eu me lembro aqui muito, eu quero destacar aqui um ponto, um dos artigos, né, dessa legislação, e que dizia o seguinte, que obrigava, por exemplo, a que nos ordenamentos territoriais de todos os municípios no Brasil houvesse a obrigatoriedade da definição de espaços para igrejas. Beleza. Isso, de certa forma, já acontece em grande. O exemplo, por exemplo, aqui nós estamos em Brasília. Brasília tem uma organização muito bem feita com relação a isso. Os espaços, os locais para hotéis é um determinado espaço, tem residência em outro, comércio em outros, hospitais em outros, igrejas em outros. Beleza, aqui tem isso, mas no conjunto do Brasil, uma exceção de Palmas, algumas outras poucas cidades, mas em especial, a coisa não funciona assim. Então mais de maneira que eles queriam impor essa definição, essa obrigatoriedade, e aí teria que, na verdade, abarcar, e como seria o critério, né, para você abarcar e definir os espaços quando você tem dezenas de milhares de igrejas e de pertences religiosas diferentes. Claro que iria servir e que iria beneficiar efetivamente aqueles grupos, como sempre, os grupos que são hegemônicos ou que tivessem uma maior inserção junto às esferas estatais, que é o problema que nós mencionamos na aula passada, né? Até uma coisa antes que eu esqueça, um outro projeto que eu esqueci de anotar o nome, né? Esqueci, não, tenho que falar que eu esqueci de anotar o número dele, que foi um projeto que esse também é execrável. Ele dizia que ele tinha na sua ementa a defesa da liberdade religiosa. Quem é que pode ser contra a liberdade religiosa? Nós tínhamos que aprovar uma coisa dessa, né? Muito bonito, né? Lá no Congresso. Beleza. Porém, a defesa da liberdade nesse projeto, também da bancada evangélica, de um deputado lá pastor, inclusive, deputado lá de Minas Gerais, né? Uma figura lá, se não me engano, era o Lincoln Portela, ou ele era o relator ou era o propositor da ação. Pois bem, nesse projeto de lei, que eu esqueci de anotar o número dele aqui para trazer, mas ele tinha um determinado artigo que dizia o seguinte: garantia, presta atenção, garantia do direito à evangelização indígena. Garantia do direito à evangelização indígena. Se passasse, se essa sandice tivesse passado, essa ilegalidade tivesse passado, eventualmente o que não passou, o que é que decorreria?
que você teria uma obrigatoriedade legal, uma norma legal, um mandamento legal através de lei que determinava que aos povos indígenas deveriam ser garantidos sua evangelização. Ou seja, lembram que nós falamos dos jesuítas que chegaram aqui no Brasil em 1549, foram embora em 1759, ou foi 69, nem me lembro agora, mas lembram disso? Então, é a mesma coisa, só que numa perspectiva moderna. Eu nunca vi no Congresso, lembrando desse projeto, nenhum projeto lá que tramitasse, que dissesse, que buscasse a garantia do direito à budificação, né, a trazer o ensinamento budista para os indígenas. Também nunca vi projetos que buscassem o direito a que convertessem os povos indígenas nas religiões de matriz africana, ou convertessem ao judaísmo, ou convertessem ao hinduísmo, ou convertessem ao islã, ou convertessem ao zoroastrismo, ao santo daime, à fé Bahá'í, aos Hare Krishnas, etc., Seishon Noyeta. Não, nunca existiu. Primeiro porque esses grupos, em sua maioria, além de não terem representantes lá, eles não iriam se prestar a um papel horrendo, um papel tão de má fé, dessa maneira, de propor esse tipo de verdadeira excrescência legislativa. Então, que além de ser um atentado indiscutível ao conhecimento e à cultura dos povos indígenas, seria um atentado, se eventualmente passasse essa loucura, um atentado de rasgar a Constituição em seu artigo 19, inciso 1º, total atentado à laicidade e um desrespeito à liberdade de crença e de convicções. Outro PL, falamos disso, da liberdade, entre aspas, né, liberdade religiosa, o PL 6583, que foi o projeto de lei de 6583 de 2013, que trazia esse aí foi a questão do Estatuto da Família, outra totalmente imbuído de uma visão de visões religiosas desses grupos, dessas bancadas religiosas, especialmente a bancada evangélica, mas tinha membros da bancada católica também participando da defesa junto à Comissão de Educação desse projeto. E esse projeto era muito perigoso, e aí um ponto que eu não posso também deixar de informar a vocês, porque é o seguinte: a partir de um determinado tempo, 5, 6 anos atrás, isso mesmo, nesse período de uns 5, 6 anos para cá, houve um certo plus, digamos assim, na atuação legislativa desses grupos, dessas bancadas religiosas no Congresso Nacional. Qual foi a estratégia deles para tentarem aprovar suas respectivas propostas? Eles, no Congresso, na Câmara e no Senado, tem um instrumento que ficou conhecido popularmente como jabuti, né? Jabuti é o seguinte: você tem a apresentação de um projeto de lei de tramitação sobre direito tributário, ou vou dar um exemplo aqui de outra área que a gente sabe que aconteceu, mas que serviu também para nesse caso da questão religiosa. Um jabuti. O jabuti é o seguinte: tinha tramitando lá no Congresso um projeto de reforma do Código Tributário Brasileiro. A bancada ruralista, de forma muito maldosa e muito esperta, né, e criminosa, na verdade até, atua de maneira para inserir 2 artigos, que é uma prerrogativa do deputado federal ou do senador de fazer modificações, de propor mudanças, emendar, tá? Ele tem essa prerrogativa, que é legal. Mas qual é a esperteza? Era o seguinte: dentro do projeto que era de Direito Tributário Nacional, o Código Tributário Nacional, os caras inserem 2 artigos que nada tinha a ver
nada tinham a ver com o Código Tributário Nacional, mas eles determinavam que, diziam o seguinte, que determinavam um dos artigos, né, para não me alongar, que inspeções, por exemplo, em atividades em que junta a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, etc, etc, nas questões, por exemplo, de trabalho escravo, ou essas operações que são feitas de forma conjunta. E o artigo dizia o seguinte, para proteger aqueles que faziam, praticavam crime, na verdade, ou eventualmente praticassem os crimes ligados a trabalho escravo. Ele dizia, o artigo, que esses órgãos teriam que avisar com 48 horas antes aquele que fosse ser objeto da batida policial, da operação, que eles iriam visitar, iriam estar lá. Muito fácil, né? Uma beleza, né? Segundo, o outro artigo dizia que não poderiam ir mais um grupo, teria que ter um de cada vez, né? em datas diferentes. Então, isso é um exemplo de um jabuti. Esse processo foi usado também nas leis vinculadas a os interesses, digamos assim, da influência religiosa dentro das normas no Congresso. De maneira que o Estatuto da Família foi um desses exemplos onde aconteceu isso. Estatuto da Família, beleza, né? É um tema lá, que aí vinha com aquela mesma discussão, a família é o homem, o núcleo familiar só pode ser o homem e a mulher, não, outra forma não pode, etc, etc. Beleza. Porém, aí tinha dentro um dos artigos em que dizia o seguinte, em que criava, não tinha nada a ver com, em tese, não teria nada a ver com o tema direito, Estatuto da Família, mas ele tinha a ver com a educação, com a área de educação e as leis referentes à educação. E nele dizia o seguinte, que tinha um artigo em que criava o Conselho da Família no âmbito das escolas, e esse Conselho da Família passaria a ter o poder de não só propor, mas também vetar e discutir todos o currículo escolar. Então isso ou seja, todas as leis e normativos e portarias, etc., todas as leis que tratam da questão da escola estariam, se isso tivesse passado, iriam estar conflitando com o restante das leis. A LDB estaria conflitando, iria conflitar com a Base Nacional Curricular Comum, iria conflitar com os parâmetros nacionais curriculares das escolas, iria conflitar com as legislações estaduais e municipais ou normativos, iria conflitar. Você criar o maior quiprocó nessa atuação, porque já existem os conselhos escolares que estão previstos nessas normas reais de educação e que tem os professores, os agentes administrativos, os prestadores de serviço, a família lá já representada. Porém, então isso é um exemplo que isso aconteceu e a partir dos últimos 6 anos para cá, isso começou a pulular em vários e vários projetos em que um mesmo tema ele era inserido em diversas outras proposições, mesmo que essas proposições nada tivessem a ver com o tema ao qual eles queriam, na verdade, que eles aí passariam nessa forma do jabuti, escondido, né? Escondidinho dentro de uma carapaça, se ninguém percebesse. Então, à medida que fosse aprovado, estaria valendo como lei, como mandamento legal e teria que se obedecer, até que houvesse uma discussão sobre a inconstitucionalidade ou alguma ilegalidade que fosse levada ao Supremo Tribunal e passar 15, 20 anos até que houvesse uma decisão. Então, o Estatuto da Família foi um desses exemplos. Teve uma medida provisória que foi a 696, né, que foi outro exemplo, que era determinava também dessas bancadas religiosas, que determinava a retirada das políticas públicas do termo gênero, né? E a instituição do Tratado de São José, balizador das políticas. O Tratado de São José, que é um dos marcos dos direitos humanos no âmbito aqui das Américas, ele trata dessas temáticas. Então, porém, a questão de gênero aí, ela também tem um fulcro, a discussão sobre gênero é aquele mesmo fulcro religioso desses grupos. Então eles foram atacando em todas as esferas. E através dessa medida provisória tentava tirar do texto
tirar no caso das políticas públicas, a questão de gênero. Tem até um deputado amigo, né, federal, ex-deputado até, na verdade, brincava, né, dizendo, do jeito que está agora, vão tirar-se até, vai se mexer, vão retirar até o termo gênero alimentício, né? porque há a intolerância, uma ignorância imensa com relação mas não é ignorância, se fosse só isso, tudo bem, até que em tese seria aceitável, mas o problema é que são perspectivas que afetam o direito das pessoas, afetam os direitos dos outros, as orientações sexuais das pessoas, que nada tem a ver com, que são estudadas nos estudos de gênero e que a todo instante esses grupos de um viés fundamentalista, né, e muito hipócrita, por sinal, até porque muitos deles, né, têm suas condutas nada tem a ver com aquilo que dizem acreditar, mas isso foi um outro exemplo de como temos também o projeto de lei 2909, tivemos, né, projeto de lei 2909, que dizia o seguinte, que ele dizia que era contra a intervenção estatal em organizações religiosas, né? Aí você vê, mas esse projeto é louco. Por quê? Primeiro porque a própria Constituição já proíbe isso. O Estado não pode intervir no âmbito interno das religiões ou dos grupos religiosos, de maneira alguma. Isso é inadmissível. Então, mas por que aqui está dando a intervenção estatal em organizações religiosas? Então, a não ser que na época o que ensejou essa proposta era com relação a um entendimento equivocado e errôneo, por exemplo, de que o Estado iria obrigar a uma determinada igreja ou determinadas igrejas a efetivarem, por exemplo, um casamento religioso homoafetivo. Então a lógica do entendimento da proposta era essa, né? De impedir que o Estado viesse obrigar aquela igreja, qualquer que fosse, de fazer um casamento homoafetivo. Ela morreu porque o mandamento constitucional é maior e já tem essa previsão, então foi um trabalho perdido desse parlamentar. PL 1089/2015, que tratava da livre exercício da liberdade religiosa de expressão de consciência. Mas qual era o bonito, né? Beleza. Essa liberdade já está garantida também na nossa esfera constitucional. Mas a ideia do contexto, também um projeto das bancadas religiosas, da bancada religiosa, o contexto era que esse projeto foi apresentado, era no sentido de tentar impedir que os religiosos, quaisquer que fossem eles, em tese, quaisquer que fossem eles, mas em especial aqueles que são os maiores fomentadores de intolerância, de discurso de intolerância, muitas vezes discurso de ódio, eles não fossem atingidos pela lei. A ideia era essa, eles se excusar. Houve um outro projeto que foi, na sequência, que foi um projeto de lei, o 6314, que era mais explícito ainda a esperteza, né? Ele propunha a imunidade criminal para religiosos, ou seja, não só os ministros religiosos, né, poderão livremente praticar os crimes de injúria e difamação, que nós falamos, né, na aula passada, dos artigos 139, 140 do Código Penal brasileiro. Eles podiam praticar livremente esses crimes de injúria, os professores em sala de aula. Aí tem a correlação com outro projeto que nós vamos falar daqui a pouco. E especialmente os ministros religiosos, né? Eles poderem praticar o crime, esse crime e até outros que na sua maioria também evocaria a lei CAO, né, 7.716, 89, então, e ficarem isentos de uma punibilidade, né? Então essa foi a esperteza de outro projeto vindo da bancada religiosa.
Outro PL, que era foi o 1411 de 2015, crime de assédio ideológico, né? Até hoje eu não consigo entender o que seria assédio ideológico, mas eu sou da área de advocacia, né, direito, aí quando eu não entrei na faculdade, faz tempo, aí tinha uma brincadeira ruim, né, até bem safada para com o juiz, que em cabeça de juiz e fralda de neném, ninguém, às vezes a gente não sabe o que pode sair, né. Aí acho que isso deveria trocar o juiz por em cabeça de parlamentar, em fralda de neném, muita coisa pode sair ali que a gente não espera. O tal do assédio ideológico, outra loucura que tramitou lá, que eu não sei o que seria, quer dizer, entendo, eu sei na verdade, mas que seria a tentativa, o que eles entendiam como uma tentativa de impor a alguém, por exemplo, ele reconhecer a legalidade e a justeza, a justiça, por exemplo, da união homoafetiva, um exemplo. Então seria ao convencer, isso seria um assédio, e ao tentar conversar, ao dialogar, isso estaria em tese assediando quem quer que seja para isso, entendeu? Ou mesmo de respeito às diversidades religiosas, de respeito esse era o fulcro por trás. O PL 867 de 2005 foi o famoso, tiveram vários PLs, né? Mas não foi só esse. O Escola Sem Partido, que é uma coisa que assim é execrável, e que persiste. Ele foi copiado em estados e municípios e está valendo. Até que alguém, o próprio Ministério Público e a entidade, possam questionar a inconstitucionalidade, que era um projeto inconstitucional, e aí vale fazer um adendo nesse projeto também, uma falinha sobre esse projeto. O Escola Sem Partido, o indivíduo que o propôs, na verdade foi um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V, adaptado para o Brasil, de projetos que existiam na região do Cinturão da Bíblia, lá nos Estados Unidos, em que buscavam impor, em vários dos estados do Cinturão da Bíblia, que é no sul dos Estados Unidos, conhecido eminentemente de um extremo conservadorismo, e existiam projetos em que tentavam impor na escola pública o ensino de criacionismo. Eles pegaram essa ideia de lá e trouxeram para cá, incluíram um projeto pequeno de 8 artigos, mas ele, naquela esperteza que eu mencionei, que começou mais nos últimos 6 anos para cá, de você envolver vários temas, e dentro desse tema, dentro do Escola Sem Partido, vem toda uma forma de um controle, uma verdadeira mordaça, né, aos professores, em que você tinha ataque ao direito, e ataque era um ataque à legislação existente, ilegal e correta, que existe ligada à educação, que eu já mencionei, LDB, etc, etc, e as outras decorrentes, mas também o direito atingir o direito de cátedra dos professores e tentava impor para dentro passando para dentro da escola pública, o discurso da imposição de visões desses grupos religiosos ou dessas perspectivas para dentro da escola, num contexto que não é o contexto do ensino religioso, é um outro contexto de avanço, digamos assim, esse sim, um assédio ideológico na definição deles, né, dentro da escola. Então, esse Escola Sem Partido é um desses projetos. O PLS, que é no projeto de lei do Senado 193 de 2016, incluiu também na LDB, propunha a inclusão na LDB do Escola Sem Partido. O PL 4486 de 2016, que era contra a Base Nacional Curricular Comum, para derrubar a Base Nacional Curricular Comum, que era construída a milhares de mãos por todo o Brasil, por todos os sistemas de ensino. Então, a loucura fundamentalista religiosa chegou a esse ponto de você propor um projeto de lei que derrubasse essa base, porque, em tese, essa base, a base, dentre outras, ele impediria, aliás, ela promove o senso crítico, a liberdade de cátedra, questões que eles não queriam e não querem que as pessoas possam pensar
né, na verdade. E aí era ia de encontro e vai de encontro a essas ideias de inserção no âmbito escolar das perspectivas religiosas deles, né? PL 478, que é um PL antigo, né, que é de 2007, que foi o Estatuto do Nascituro. Também outro que trazia a temática da questão do, da proibição, no caso a coisa do aborto, né, com relação, e trazia aquela concepção lá da vida a partir da sua concepção, ou seja, rasgava o que o próprio escopo legal existente já delimita. Né? Outro projeto de cunho e baseado eminentemente em valores e perspectivas religiosas de determinados grupos. PL 5069, anúncio de meio abortivo ou induzimento ao aborto. Ou seja, isso era um tremendo crime, né, para com as mulheres, né? Ou seja, uma proposição de lei que buscava controlar e atuar, no caso, as mulheres. E baseado numa hipocrisia muito grande, isso é o que me revolta particularmente com relação a isso, eu não posso deixar de expressar, é o seguinte, que esses que assim o fazem, né, falando na defesa, com um discurso muito bonito, quando desejam fazer um aborto, que não era aquele previsto aborto é uma temática de saúde pública e eles não querem trabalhar essa temática por essa perspectiva, apenas com a perspectiva moral e de imposição tão somente à mulher. Né? No Brasil é um dos países em que você tem de 50 e tantos, um percentual assim não é 50, mas eram mais de 30, entre 30 e 40, de pessoas que não têm o nome do pai no registro de nascimento. É só a mulher coitada, que assume as responsabilidades, né, e aí você tem a questão das mortes, a questão da falta de atendimento, a falta de educação sexual nas escolas, o impedimento e há um rechaço por parte desses grupos fundamentalistas de não trabalhar isso, você discutir as questões de gênero, tudo que pode servir no sentido para evitar abortos, para evitar a gravidez na adolescência, para evitar... Eles são contra, mas tem a perspectiva é toda às avessas, né, na verdade. E aí esse projeto tentava, mais uma vez, criminalizar as mulheres. Né? E aí, assim, o que me revolta é que essas figuras com esse discurso, e muitos deles, quando querem fazer aborto, vão para os Estados Unidos, que lá era permitido em vários estados, fazem lá e aqui, entendeu? Então, é essa hipocrisia que manifestada, né? E aí você tem a gente vê as figuras lá no Congresso, um discurso veemente, blá blá blá, mas você sabe que não é. O outro projeto, PDL, que era um projeto de decreto legislativo, advindo da Câmara até, que foi o 536, que era do pastor Eurico, suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que estabelecia normas de atuação para psicólogos em relação à orientação sexual. Ou seja, eles inventaram esses segmentos fundamentalistas, né, espertos, né, no seu, que eles não, na verdade, não acreditam piamente nisso. Eles fazem um discurso para suas bases políticas, para se manterem enquanto parlamentares e para dentro das igrejas, né, que muitos são igrejas de mercado que têm pautas. Essas pautas unem e ajudam a fortalecer seus membros. Então, o pessoal não tem uma preocupação de entender. Essa questão do ataque ao Conselho Nacional de Psicologia era no sentido de que eles queriam impor a tal da cura gay, né? Que a gente até mencionou uma decisão de um juiz na aula passada. Então eles entendiam que tinham que curar a pessoa gay através da religião ou da imposição religiosa. Beleza, a maior loucura e insensatez, né? Coisa sem lógica, não tem. E essa resolução do Conselho Nacional de Psicologia, ela dava as orientações científicas e corretas de como tratar essas questões, para impedir que essa estupidez de história de cura gay
pudesse ser utilizada usando-se os conselhos estaduais de psicologia ou até o próprio Conselho Federal como referendasse cientificamente uma loucura, né? Algo que não existe, que não tem respaldo científico legal, nem deveria ter respaldo científico legal. Então essa proposta aqui foi uma interferência direta do Legislativo em um conselho que tem suas prerrogativas, um Conselho Federal, que é o Conselho Federal de Psicologia, para tentar impor dogmas religiosos ou visões religiosas. Então, um inequívoco ataque à laicidade e ao direito civil, no caso das pessoas, né? PL 8150, que ele fez, penaliza a discriminação, o preconceito de crença no Brasil. Bonito, né? Era beleza. Quem é que não é? Ela já é o preconceito já está disciplinado na lei CAO, que conversamos sobre ela. Mas aí o fulcro, aí o que estava por trás dentro dessa proposta era justamente o quê? Se eu aqui estaria também, do mesmo jeito que eu poderia estar incluso no rol de possíveis pessoas acusadas de cristofobia, só pelos diálogos que a gente conversou aqui, eu poderia estar também incluso como sendo, como tendo infringido uma legislação, se ela tivesse sido passado, nessa questão do pseudo preconceito, né? Ou iriam evocar que eu estaria tendo ou desenvolvendo ou tendo através da discussão e da crítica um preconceito para com aquele religioso, aquele grupo. Então esses são alguns dos exemplos. Eu disse assim, alguns, a gente termina aqui agora alguns desses exemplos das proposições legislativas que pulularam por aí, né, afora, sobre, e são mais, são as centenas, chega na centena, você chegou a ter um período que podemos mapear cerca de quase 300, quase 400 na verdade, proposições legislativas vinculadas à temática religião no Congresso Nacional. Em sua maioria, tinha essas loucuras todas aqui, mas você tinha outras, em sua maioria, com relação à questão das previsões que já são constantes na Constituição no tocante a questão de recursos, né, naquelas parcerias que são possíveis e legais no escopo constitucional. Mas tinha essas loucuras, né, e outras tantas que saíram do ano passado para cá, por exemplo, a Bíblia nas escolas, a obrigatoriedade de Bíblia nas escolas, né? Por que não tem os outros textos sagrados, aqueles tantos que eu mencionei, eu cheguei a mencionar uns 38, ninguém fala dos outros, aliás, a Bíblia estava entre os 38, os outros 37 não tinha lei para buscar, mas você tinha a obrigatoriedade que na verdade se manifestava nessa forma de impor uma perspectiva religiosa ou visões dentro das diversas esferas onde tem atuação estatal. Item 2, nesse vamos passar também rápido, já pelo que tinha maior, né, nesse contexto, era essa dos exemplos legais. Vamos para o item 2 da nossa aula, que é a questão do papel do Estado. Nós conversamos muito sobre isso lá atrás, né, um pouco nas aulas, então não vou me alongar aqui. O papel do Estado ele já está definido na legislação, na Constituição e nas normas infralegais e supralegais e nas normas infraconstitucionais que a gente mencionou. As supralegais, aquelas dos acordos internacionais recepcionados pelo Brasil, as infraconstitucionais são as leis, decretos, outros normativos que estão abaixo. Então você tem nessa trilogia, né, digamos assim, de mandamentos legais. Então o que é o papel do Estado? Ele já está definido. O Estado tem que defender a liberdade de crença, de convicções, de crença e não crença. O Estado tem que garantir que todas e quaisquer expressões religiosas ou não religiosas, elas tenham sim, o direito de expressão, de se organizarem, de se reunirem, de difundirem suas visões, suas perspectivas. Então, esse direito já está garantido pelo Estado. Assim como também cabe ao Estado punir a partir de outras normas aqueles que infringem e usam a religião ou para práticas que são criminosas a partir do que já existe no escopo legal. Então são dois. Mas aí
O que eu queria mencionar aqui nessa questão da responsabilidade estatal é que essa responsabilidade se estende a seus agentes estatais, aos agentes do Estado, aos servidores públicos, não é só aos deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais. Não, ele se estende essa obrigatoriedade de observância, né, no caso do direito à liberdade religiosa, do direito da separação Estado e Igreja, está impedido também para os seus agentes do judiciário, das áreas afins com os ministérios públicos, as defensorias, as outras áreas que têm correlação com as polícias, etc. Guardas civis, o que seja. O servidor público diretamente na sua atuação de todas e quaisquer áreas, com o público, né, com as pessoas, com a sociedade. Então, todos esses eles têm que representarem nos seus respectivos ofícios essa determinação do Estado, de proteção que o Estado deve oferecer nesses casos específicos que a gente está estudando, da questão da liberdade de crença e separação do Estado e Igreja. Então, isso e aí, com a observância da não infração à lei KO e crimes correlatos. Então, isso é uma obrigação de todos nós. Nós não podemos fugir a essa. Se estou como servidor público, eu não posso fugir na minha atuação a isso que é determinado pela lei, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que pensar, né, a partir dos tantos exemplos que falamos nas aulas anteriores, mas nós temos que pensar e sempre estar martelando, lembrando, infelizmente isso porque o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes as pessoas confundem os papéis, eles trazem os papéis de ordem pessoal, das suas crenças pessoais, para dentro do exercício da atuação que é pública. Se for no privado, não importa, tudo bem, não estamos falando da questão privada, estamos falando da atuação enquanto réis pública, né? O que? O direito, aquilo que é o bem que é de todos, né? Um bem que é de todos, que deve ser trabalhado nesse sentido. Então, dentre as responsabilidades do Estado, feito essa contextualização, nós aqui queríamos enfocar rapidamente, seria que o Estado tem que ele tem que dar ele tem que responder às demandas, e dentre as demandas que acontecem, e buscar soluções para essas, não só penalizar, mas ele também que tem que responder demandas. E dentre as demandas principais relevantes e vinculadas à questão da intolerância religiosa, são as denúncias, os canais de denúncia referentes a esse tipo de crime. E aí foi instituído já há algum tempo, um mecanismo que é chamado Disque 100. No nosso GDF nós temos o disco 156 e especialmente a gente quer enfocar e fortalecer a nossa DECRIM, que é a Delegacia de Crime de Intolerância. Tem um número que é o 197 aqui no DF, isso vai variar em cada estado, não é? Mas você tem o Disque 100 que é nacional, e o Disque 100, a partir do momento que ele começou a receber denúncias, começou das questões da criança, e depois foi ampliando o escopo até incluir também a diversidade religiosa a partir de 2011, só em 2011 começa os crimes de intolerância religiosa. Eu vou trazer aqui só alguns poucos números de ano a ano de como as denúncias que chegaram relativas à intolerância religiosa que chegaram na esfera nacional, no Disque 100. Em 2018, o relatório de 2018 e 2019, de 2019, na verdade, ele pega 2018 e 2019. Eu até estou com ele aqui, mas não cheguei ainda, antes até de conversar aqui, não cheguei a ver, até que ele não está muito direcionado no campo, ele está falho no sentido da informação relativa aos casos de intolerância religiosa. Mas eu vou pegar o 2018, que é muito próximo. Em 2018 nós tivemos 506 denúncias no Disque 100, isso nacionais, né? Muito pouco. 2017 nós tivemos 537 denúncias. No ano de 2016 tivemos 759 denúncias.
e mais outras 64 denúncias que foram através da Secretaria Nacional de Igualdade Racial, totalizando na época 823 denúncias no ano de 2016. No ano de 2015 foram 556 denúncias no Disque 100 e 61 na Igualdade Racial, totalizando 617. No ano de 2014, 149 ocorrências, né? No Disque 100 e somados com 24 lá da Secretaria Nacional de Igualdade Racial, chegou a 173, né? Em 2013 foram só 231, mais 49 lá da Igualdade Racial, foram 280 no total. 2012 foram um total de 136, e no ano de 2011, quando iniciou a recepção por parte desse mecanismo das denúncias, ele foram somente 15. Aí vocês veem assim, para o tamanho do Brasil isso é muito? Não é nada, muito pouco. Há uma subnotificação muito grande, imensa, acerca das denúncias dos casos de intolerância religiosa no Brasil. Muito especialmente, eu acho que eu vou repetir algo que falei rapidamente em uma aula anterior, muito especialmente em face do desconhecimento da lei, muitas vezes, especialmente isso, né? As pessoas não têm noção, não têm conhecimento da lei, não sabem, às vezes, que estão sendo vitimadas pelo crime de intolerância religiosa. E às vezes nem aí se decepcionam, eu acho que não vale a pena e sequer procuram os organismos estatais para trazer essa demanda, né, para relatar esses casos, essas situações e eventualmente buscar uma reparação. Então isso é um problema muito sério que nós temos ainda, e que efetivamente lembra naquela responsabilidade que é o que nós estamos conversando sobre responsabilidades estatais. Dentre as responsabilidades estatais, nós, enquanto servidores públicos, esse curso também é destinado a servidores públicos, em especial, nós, como servidores públicos, temos a obrigação de atuar, de tentar, de buscar propiciar informação às pessoas sobre isso. Esse pequeno curso que nós fazemos, estamos já quase terminando, é uma forma de trazer essas informações. Seria um caminho para muitos fazer sacal, é um tema que pode ser chato para alguns, etc. Mas para quem se interessa, não é um tema sacal, não é um tema, necessário, até porque nós estamos lidando com vidas humanas, nós estamos lidando com sentimentos, nós estamos lidando com a eventual prática de crimes, e nós estamos lidando com ataques que são ao direito de todas as pessoas. Então isso não é motivo para achar que não temos responsabilidade. E nossa responsabilidade enquanto servidores públicos é ainda maior nesse sentido, de dar visibilidade a isso. Portanto, eu reitero que no caso do Distrito Federal, nós temos um dos poucos, tem vários em estados, nós temos delegacias especializadas em crime de intolerância religiosa, que é muito bom isso, porque você tem pessoas profissionais lá da área das polícias que têm uma plena noção e compreensão do fenômeno e tem como atuar concretamente nos casos para identificação dos crimes e a continuidade, os encaminhamentos necessários. Então, no DF nós temos uma delegacia, que é a DECRIM, que recebe essas denúncias, e ela tem um número que é o 197. O 197 aqui no DF, e aí cada estado, vocês estão me ouvindo de outros estados e municípios, devem ter especificamente. Se não tem no seu estado algum canal para esse tipo de denúncia, que é uma forma de você ter uma noção de como é que está o problema, mas também atender as pessoas, se não, use o Disque 100, atue no Disque 100, você que está em outros estados. Tá? Por quê? Porque, de qualquer maneira, isso essa demanda recepcionada por esses órgãos, ela tem
ela tem encaminhamentos para as outras diversas outras tantas instâncias, né? E podem ajudar no combate a intolerância religiosa, que é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui conversando sobre esse tempo todo sobre essa temática, né? Outro ponto ainda dentro do item 2, que é relativo à questão das responsabilidades do Estado, algo que eu esqueci de falar no tema da educação na aula anterior, mas eu tinha até deixando aqui porque ele é um tema incidente, que também deveria ser uma função do agente público, em especial o agente público da educação, não é? Que seria a implementação na esfera dos sistemas de ensino de duas leis, de duas legislações, né? A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que traz a história da cultura afro-brasileira, e a sua modificação, que foi um adendo a essa mesma lei, que foi a 11.645, de 10 de março de 2008, que trata da história e cultura afro-brasileira e indígena, acrescenta os povos ameríndios, indígenas, nesse contexto, como uma forma de atuar no âmbito escolar, a implementação dessas leis no âmbito escolar contra a intolerância, né? A partir de trazer uma cultura que é de extrema importância e que está indissociável da nossa construção civilizatória brasileira, que são dos povos indígenas e dos africanos para aqui trazidos enquanto e que foram escravizados. Ter conhecimento dessas culturas é algo de extrema importância e imprescindível para que as pessoas, e os jovens e as crianças, eles possam construir uma noção de respeito à diversidade. E, por incrível que pareça, embora seja essa uma obrigação estatal, embora essas leis sejam antigas já, na verdade, mais de 10 anos, inclusive, nós temos... Qual a associação com o nossa questão de intolerância religiosa? Você ter comprovadamente isso acontecendo, tem ocorrido ao longo do tempo em vários e vários estados brasileiros, em vários e vários municípios, grupos religiosos fundamentalistas cristãos, de segmentos ditos evangélicos, e alguns outros também se diziam católicos, atuando e fazendo mobilizações, atacando os representantes, os gestores dos sistemas de ensino locais, para que essas leis não fossem implementadas, elas não fossem cumpridas. Lei é um mandamento, não é uma brincadeira, tem que ser cumprido, mas eles pressionando isso, tem se manifestado muito, quem é da área de ensino, área de educação sabe disso, sob a alegação de que, se fosse ensinar história dos povos africanos aqui nas escolas, estariam transformando as crianças em macumbeiros, entendeu? Estariam fazendo pregações religiosas para transformar as crianças em membros da religião africana, né? Isso é uma situação que agora, esse argumento caiu por terra, já que hoje, quero ver o que vai acontecer, né? Que hoje, a partir da decisão do Supremo que nós mencionamos sobre o artigo 11 da Concordata Brasil-Santa Sé, quaisquer grupos religiosos, basta que haja uma demanda na escola, ele poderá lá estar ensinando religião. Quero ver o que é que esses grupos fundamentalistas cristãos vão dizer se eventualmente aparecer um sacerdote matriz africano, um budista, um muçulmano, um judeu na escola, a partir de alunos que queiram ter e que eventualmente vá dar aula de religião sobre essa religião lá nessas escolas. Como é que essas pessoas agora vão se portar? Porque agora, isso sim é esse argumento que era usado para essas duas leis, a lei do ensino afro-ameríndio, nas escolas, ele cai por terra, né? Então, nós vamos ter agora a possibilidade de um ensino religioso confessional dentro dessas escolas. Então, é só um adendo, e passemos então ao item 3 de nossa
de nossa aula de hoje, já para os encerramentos, que são sobre as responsabilidades dos agentes estatais, né, que é um pouco, a gente já falou, mas especificamente é um tema que é pouco conhecido também, que é sobre a objeção de consciência, né? A objeção da consciência. Pois bem, nós até eu já mencionei a questão das responsabilidades estatais, todos nós temos as nossas, reiteramos aqui, né, de cumprir não só o que está posto na Constituição, mas também nas outras normativas abaixo da Constituição. Mas vamos chegar direto na objeção de consciência, né? Que é chamada objeção ou escusa de consciência, que tem sim, na verdade, ele tem sim uma intrínseca relação com a temática especialmente sobre o direito à liberdade de pensamento e de crença, né? De crença e convicção. E o que danado é a objeção de consciência ou a escusa de consciência? Nada mais no caso, do que um sinônimo para uma espécie de desculpa, é uma desculpa a qual alguém ele traz, não é um desculpa, uma explicação que ele dá ao Estado, né? A algum órgão do Estado, especificamente, em alguma das suas interações, para evitar que a obrigação de fazer algo, né? E que não representa algo negativo, mas isso sim uma justificativa religiosa, filosófica ou política para não realizar aquela atividade. Nós falamos logo lá atrás, né, no início das nossas aulas, sobre o modelo de laicidade brasileira pluriconfessional que foi se adaptando ao longo do tempo no sentido de abarcar e respeitar todas as pertences religiosas. Isso foi na medida do possível. Então, ao menos no escopo legal, nós temos temos abarcado. Então, a objeção de consciência se inclui dentre esses modelos, né, que estão garantidos no sentido de recepcionar essa liberdade de pensamento e de crença. Né? Num contexto histórico, a ideia da objeção de consciência ela nasce como um problema referente a uma certa busca de independência do indivíduo religioso em relação à autoridade religiosa em um primeiro momento, ou num segundo momento a questão do Estado, né? E mais tarde, isso mais tarde vem se tornar uma prescrição, torna uma prescrição política uma prescrição de ordem política, né? No contexto do liberalismo, com grande ressonância no Ocidente, com a defesa dos direitos individuais. Vale salientar que essa questão dos direitos individuais, elas são reforçadas de maneira, elas vêm para um arcabouço, digamos assim, de normativos que inspiraram outros tantos de uma maneira muito preeminente, muito forte, que também já conversamos anteriormente, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é da Revolução Francesa, né, de 1789. Então, ela traz, e entre eles, esse discurso jurídico-político, né, moderno das liberdades públicas, né, e dos direitos individuais, eles são consolidados e começam a ser de uma forma mais contundente, consolidados a partir desse documento. Integra ainda, né, no caso a objeção de consciência, ele se constitui, portanto, um direito fundamental, um dos direitos fundamentais garantidos em nossa Constituição Federal, e entra no escopo da questão do respeito à liberdade individual, respeito à subjetividade, e em nossa Constituição Federal, na nossa Carta Magna de 88, a objeção de consciência ela tá recepcionada em dois artigos principais, né, que eu vou mencionar, que é o artigo 5º, inciso 8º, que vocês já viram, né, que é a própria garantia da liberdade de crença, está lá nesse inciso 8º, e também o inciso 6º, o artigo 5º, inciso 8º, e o artigo 143, parágrafo 1º, que eu vou mencionar aqui agora. O inciso 8º do artigo 5º diz o seguinte, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar, aí onde entra a questão da objeção de consciência, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, ele já dá essa possibilidade, né, que é o que termina acontecendo. E nós vamos falar que nos modelos de objeção de consciência.
O artigo 143, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88, diz o seguinte, que ele trata sobre o serviço militar. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Aí tem o parágrafo primeiro, só tem 2 parágrafos, né? O primeiro fala o seguinte, as Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Beleza. Aí isso é basicamente trouxe uma resolução para aqueles grupos por essa perspectiva que tratam do... eles passam a fazer serviços alternativos, né? Ele, por exemplo, não pode pegar em armas, ou não pode para não matar alguém, etc. Então, passa por um serviço administrativo, uma coisa que... E aí ele cumpre aquele serviço mas só de uma forma alternativa, e aí fica todo mundo feliz, né? O Estado, com a prestação daquela obrigação prevista na lei, por parte da pessoa, e a pessoa porque teve o seu direito individual, sua subjetividade respeitada, né? Então, segundo o professor José Carlos Busanello, né, à luz da Constituição Federal, aqui ele comenta, né, efetivamente as diversas classificações em que a objeção de consciência vem ser aplicada. A começar pelo serviço militar, né, que é o objetivo a objeção de consciência, serviço militar, cumpre basicamente sobre o recrutamento e o exercício militar, possibilitando aos indivíduos o direito a evitar o serviço militar bélico, aos que tenham apreensões, né, de natureza religiosa acerca de lutar ou matar, né? A objeção de consciência no serviço militar é omissiva, individual, personalíssima, pacífica e parcial. Essa é uma definição relativa a essa aplicabilidade da objeção de consciência, ou escusa de consciência. No caso de consciência religiosa, né, que é o mais comum, essa objeção ela garante às pessoas que professem crença religiosa a dispensa de trabalho ou a prática de ato cívico, né, no caso, votar, por exemplo, em determinados dias e horários. Então, essa objeção ataca a lei positiva que seja contrária à moral religiosa, ainda que a pretexto do bem comum. Aí eu vou dar um exemplo, né, de como isso também é respeitado. Um exemplo lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Existe uma lei municipal, aliás, desculpa, da cidade do Rio de Janeiro. Existe uma lei municipal que garante aos funcionários municipais lá do Rio de Janeiro, que professam a fé judaica, que seguem o judaísmo, o ponto facultativo nos dias do Rosh Hashanah, né? Do Rosh Hashanah, que é o ano novo, né? Judaico, e também no dia do Yom Kippur, né? Que é o dia do perdão. Então isso é uma forma de você recepcionar, uma das tantas formas que foi o ordenamento jurídico recepcionando esse respeito à liberdade de crença, de pensamento e convicção. Entendeu? Esse exemplo lá do Rio de Janeiro, para que vocês fiquem bem fixados, né? Outra questão da objeção de consciência, no exercício profissional. No exercício profissional, ele trata-se de uma incompatibilidade moral entre o profissional e o serviço solicitado. Um exemplo, no caso dos advogados, por exemplo, ele ter recusar com uma perspectiva que é efetivamente de sua consciência, ele não queira efetivamente ele queira, na verdade, se excusar, né? Um outro tipo de objeção de consciência, a obrigação sanitária e tratamento médico. Nesses casos, a obrigação sanitária e tratamento médico, ele trata-se de uma recusa aos tratamentos sanitários obrigatórios impostos pelo Estado ou tratamento médico, quando limitam a liberdade individual ante uma decisão coletiva para prevenir determinada enfermidade. Assim, se de um lado cabe também ao Estado a tutela do direito à vida e à saúde coletiva, de outro também cabe ao Estado, né, a este, o dever de não prejudicar terceiros, né?
Então, isso é muito usado na questão, entra nessas questões do não receber transfusão de sangue, ou não fazer transplante de órgãos, etc, etc. Então, transplante de órgãos entra agora na sequência, mas especialmente transfusão de sangue, etc. Que são bem comuns e levam à discussão, né, inclusive na esfera do judiciário, alguns dos casos. Um outro tipo de objeção de consciência é a relativa à doação de órgãos, mas essa é muito fácil de responder, porque já existe, basta a pessoa manifestar que não quer, né, doar. Né? Ele pode se manifestar através do próprio RG ou da carteira de habilitação. Então existe na legislação, no caso, a lei de doação, que isso veio a lei da doação presumida, que foi a lei 9434 de 97 e o decreto 2268 de 97. E aí, se a pessoa não declarar, aí ele vai, se não tiver lá dizendo que não é doador, então ele vai ser ele poderá ser doador, né? Ou que ele diga lá que seja doador. É outra situação. A questão do aborto. O aborto é outro tema que é a objeção de consciência. Nesse caso, né, ele refere-se à recusa por parte dos profissionais de saúde ou de hospitais à prática de aborto, independente da licitude do fato. Ou seja, se aquilo que está previsto no artigo 28 do Código Penal, algum hospital, quer dizer, eu entendo que ao hospital público não pode negar. O servidor público não pode alegar objeção de consciência para não, enquanto médico, sei lá, enfermeiro, trabalhar, por exemplo, no caso do aborto aqui, um aborto permitido na lei, que são dos casos do estupro e os casos do perigo de morte da mãe, ou o caso do anencéfalo. Ele está dizendo aqui que no privado pode se excusar. No privado, que eu entendo no privado. Agora, a minha percepção é que no caso público não pode, a não ser, ele pode até o fazê-lo. O agente público, ele pode até alegar objeção de consciência, escusa de consciência para um não atendimento, prestação de serviço, porém, ele terá que, estará obrigado a que outra pessoa, o atendimento seja feito por outro profissional público naquela área, porque senão ele estará cometendo um crime, na verdade. Ele não pode se excusar, ele está se excusando de fazer, estará se excusando não da sua consciência, mas sim de uma obrigação legal enquanto servidor público ou eventualmente uma outra. A questão do trabalho aos sábados é outra espécie de objeção de consciência. Essa que nós já falamos, né, que é em uma aula anterior, que é especialmente daqueles sabatistas que guardam sábado, etc. E que, ao menos no campo da educação, já foi resolvido isso. No campo do trabalho, aí termina, há uma garantia, até pela própria documento da OIT, em que no campo trabalhista pode ser isso adequado, né? O cara compensar em outra hora, em outro dia, no sentido de e eu acho que por fim a objeção de consciência na questão eleitoral. Nessa objeção, o eleitor se recusa a participar do processo eleitoral sob duas alegações. A primeira, como cidadão não quer participar da produção do poder, da produção do poder político, ou uma segunda, não quer participar, mas quer participar, aliás, mas os partidos ou candidatos apresentados ao pleito estão em desconformidade com sua consciência política, né? Aí você tem, nesse contexto, você tem essas duas situações, mesmo tendo o voto obrigatório que é previsto na Constituição, no artigo 14, parágrafo 1º, mas você tem outras leis, outros normativos que têm a ver com essa questão e que fazem essa recepção ao direito à objeção de consciência. E aí entra o artigo 1º, inciso 2, concomitando com o artigo 5º, inciso 34, letra A, e seu parágrafo 2º da Constituição Federal, concomitante ainda com o artigo 7º, caput, e seu parágrafo 1º do Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 65. Pois bem, com esse ponto, essa última informação, a gente termina o item 3 e vamos para o final, que seria a defesa da liberdade de crença e convicções e a democracia.
Basicamente é um comentário, né, que a democracia ela não pode ser plena, ela não pode, nós estamos já encerrando, ela não pode ser plena na medida que aqueles que participam, que são aqueles que são o objeto principal do sistema democrático no que tange a atenção do sistema democrático ou da própria democracia, que são os cidadãos, eles têm os seus direitos negados, eles têm os seus direitos impactados, né? Então, quando a gente defende a liberdade de crença, um dos aspectos da liberdade de crença e das convicções, ela perpassa por um respeito, uma atuação do Estado para um respeito para com todos, em que na medida que se ele eventualmente fugir desse respeito à liberdade de todos, a uma igualdade de tratamento para com todos, ele estará fugindo também do próprio ideal democrático, porque ele estará privilegiando, ele estará recepcionando, criando uma diferenciação para outrem, que no caso aqui, algum outro segmento, um determinado segmento religioso, não importa qual, em detrimento dos demais. E isso atinge efetivamente os princípios democráticos, né? Já que nenhum grupo pode se arvorar, nenhuma pessoa pode se arvorar de ser superior a outrem. Nenhum grupo pode se arvorar de ser superior a outro. Ele pode até pensar isso internamente, até eventualmente falar isso nas suas coisas, mas no campo estatal, no campo das relações com o Estado, ele não pode. Por quê? Um princípio da democracia é a igualdade. A igualdade, isso aí, de todos. Então você não pode ter diferenciações, não deveria ter. No concreto, nós temos muito a avançar, mas no contexto, nesse contexto que nós falamos, é que quanto maior liberdade de consciência, de expressão, de exercício de fé, de crença ou não crença, etc., maior se fortalece, maior são fortalecidos os princípios democráticos de uma sociedade. E atacando-se e desobedecendo-se e atacando-se, por exemplo, a laicidade, também se ataca a democracia, né? O direito a uma forma que é o governo de todos, né? O governo do povo, para todos. Então, todos não podem beneficiar só um. Não, você tem que beneficiar a todos nesse contexto. Então, isso talvez seja chover no molhado, tá falando isso, nós direta ou indiretamente já conversamos sobre isso ao longo dessas aulas, mas eu desejaria encerrar essa aula agora, né? Venho encerrar essa 9ª aula, agora já estou ficando com saudades, né? Do curso Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, na esperança de que a discussão de hoje possa ter trazido maiores elementos, né, ter trazido mais informações que possam fortalecer as convicções e as visões de cada um de vocês que estão acompanhando esse curso, no sentido da importância que vem ser esse tema dos direitos humanos e da diversidade religiosa. Eu com isso encerro e agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos tratando desse tema, e até a nossa última aula do curso, que irá trazer bons temas, né? Nós iremos tratar daquilo que já existe, que foi construído no sentido de fortalecer os direitos humanos e a diversidade religiosa e todas essas lutas com as quais estamos envolvidos. Um grande abraço a todos, todas e a todos, e até a próxima e última aula.